Aqui, Senhor, hoje, dia 13, terça-feira, estamos aprendendo no livro de Romanos. Pai, te glorificamos por mais este dia, que os irmãos cristãos aqui possam guardar, aprender, praticar, viver e ensinar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos por esta oportunidade ímpar, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amados irmãos, mais uma vez, desculpa a barra por fazer. Antes da gente começar o resumo, Eu me acho eu ia perguntar e esqueci. horrível com essa barra. E irmã Maria e vocês gostaram da lembrança de vocês? Eu adorei, eu achei Esteja tão bom. conosco. Que a bichinha levou Precisamos no tabuleiro. muito da sua parceria. Eu dei mesmo, Da dei sua uma parceria. Vanessa. Se brincar ali, a gente levou Neste outra, vídeo, feito dois. em cima vai ter o Pix, Saiu de E o cima. bolo comigo. E o bolo comigo. Comigo. o QR Code e também o número de Eu contato. não sei guardar Todos são nada dele. Pixes da igreja. Tá bom, meu amado? Tá bom, minha amada? Já pensou assim? Seja parceiro do sertão, colabore em terceiro. Esta obra precisa de cooperadores. Vamos começar a aula e Deus abençoe para assistir nossos vídeos. Amém. Vamos lá para o resumo do capítulo. Mas ela tá melhor, não tá? Graças a Deus. O capítulo 6, nós aprendemos sobre a graça, né, livra do império do pecado, né, do poder do pecado. Nós vimos que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele não exterminou o pecado, ele nos deu poder para vencermos o pecado, né? Nós vimos isso. Nós vimos também que se morremos com Cristo, nós vamos ressuscitar com Cristo, né? Temos que viveremos com Ele. Como Ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos, né? Aquela lei que vigorava até Jesus ressuscitar, ela foi cumprida. Ela se cumpriu. Cristo cumpriu toda ela, todos os requisitos. E a partir dali, da ressurreição de Cristo, ele nos deu um novo mandamento. Lá em João 13, 34, se não me falha a memória, né, pastor? Que diz assim, um novo mandamento vos dou, né? Não vos deu como mandadão. João 13, 34. Fala sobre o novo mandamento. Então, assim, Jesus transformou aqueles 613 mandamentos em quantos se foram? Em 2. Então, era disso que Paulo estava falando. Ele não estava falando aqui exatamente do casamento. Está entendendo? Ele estava fazendo uma analogia entre o casamento e a lei. Que nós só podíamos estar livres da lei com a morte dela. E quando foi que a lei morreu? Quando Jesus ressuscitou. Aí nós vamos estar vivendo no tempo da graça. Aquele tratado que era a lei, ele foi cumprido e já não tem mais validade. O que é que tem valor agora? A graça, que é em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus cumpriu todos os preceitos da lei. Jesus disse, não vai cair nem um fiozinho da lei, enquanto ela não for, ela vai ter que ser cumprida à risca. E ele cumpriu. Deu para entender, irmão, agora? Que ele aqui, quando ele se refere, entendeu, Tati? Entendeu? Que quando ele se refere ao casamento, que eu só posso lutar livre do pastor, se ele morrer, o pastor só vai estar livre de mim se eu morrer. Da mesma forma, aí Paulo informa que a gente está livre da lei porque Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Aí ele diz, se Jesus não tivesse, é como se ele estivesse dizendo assim, se Jesus não tivesse morrido, a lei continuaria em vigor, a lei continuaria viva e nós estávamos sob o domínio da lei. Mas como ela morreu, aí ele diz assim, é a mesma coisa de uma mulher quando o marido morre. Ela está livre do marido. Então ela pode casar com quem ela quiser, com outro marido. Mas só depois que ela morre. Então, para a gente ter um casamento com Cristo, a lei teve que morrer. Então a lei, aí nesse caso, a lei simboliza o
marido. A lei teve que morrer para que nós pudéssemos casar com Jesus. Então, o quarto diz assim, irmão, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Está vendo o Paulo dizendo que eu expliquei? Então, assim em vós estáis mortos para a lei, pelo corpo da lei, pelo corpo de Cristo. Então, como Cristo morreu, nós estamos mortos para a lei e ressuscitamos para Cristo. Só depois disso é que nós temos ressuscitados dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aí dessa forma nós somos de outro, pertencemos a outro marido. Quem é o novo marido? Jesus Cristo. Jesus é o marido da igreja. Então assim, e sendo marido de Cristo, sendo servos de Cristo, salvo por Cristo, nós temos que dar fruto para Deus. Aí o 5 diz, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Esse é muito fácil de entender, né? Quando nós estávamos praticando o pecado, nossos membros estavam praticando o pecado, nós estávamos dando fruto para, porque o salário do pecado é a morte. Então não tem nem o que explicar aqui, né? Já está bem claro, né? Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra, ou seja, não daquela maneira que os fariseus, que os escribas, que os mestres da lei faziam, que eles serviam, que eles queriam cumprir à risca a lei, mas o coração estava longe de Cristo. Jesus disse, né, vocês me honram com a boca, mas o coração está longe de mim. A lei em si não é um problema. A lei é santa e boa. O problema está em nossa carne. Ou seja, a nossa carne é que é o problema. Por quê? Porque a lei ela vem mostrar o nosso pecado. É através da lei, onde é que diz não matarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Darás falso testemunho. Honrar teu pai e a tua mãe. Então, assim, é o quê? Não é a lei? Não é a lei que nos mostra o nosso pecado? Né? Então, a carne é que é o problema. A lei não, a lei é santa. Ela foi dada por Deus. Ela é santa. Mas a carne, que é fraca e propensa ao pecado, aí é aquela luta tremenda, né? A lei revela nosso pecado e nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Por isso precisamos de Jesus. Então, a lei foi que mostrou o nosso pecado e a nossa incapacidade de cumpri-la. Por isso que nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, o homem não tem condições de não pecar. Então, assim, e de ser justificado perante Deus. Então, a lei nos fomos incapazes de alcançar o padrão divino. Mas Deus não nos deixou a deriva, né? Ele nos enviou Jesus Cristo para cumprir o padrão divino e através de Jesus Cristo nós somos
justificado do pecado. Então, assim, em Cristo encontramos a verdadeira liberdade e a sua capacitação para viver de maneira que agrade a Deus. Em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade. É o que Paulo está dizendo aqui. Só através da morte da lei é que encontramos a verdadeira liberdade. Por quê? Porque a lei, ela nos mostra o nosso pecado e a incapacidade que temos de alcançar a perfeição. Mas Cristo nos capacita, nos justifica diante de Deus, através do seu sangue derramado na cruz, e nos capacita para vencermos o pecado. E a lei mostra para a gente qual é o nosso pecado. A lei aponta o dedo, ó, você é um pecador. Você não tem condições de se apresentar diante de Deus. Aí vem Jesus e diz assim, não, eu ressuscitei para que diante de Deus eu pudesse os justificar. Eu morri e ressuscitei. Então você, lei, você já caducou, você já não vigora mais. O que vigora agora é a minha graça. Então hoje nós vivemos pela graça. Então assim, nem todos, né? Claro, aqueles que aceitam e creem. Quem não crê não vive pela graça. Que diremos, pois? Isso é uma pergunta que Paulo faz, né? Aí ele tinha a resposta, De modo nenhum, né? eu não conheci o pecado, não pela lei. Porque eu não conheceria a Concupiscência. se a lei não dissesse, não cobiçará. Como é que pode ser? Pois é, que diremos, pois? Olha só, nós temos temos que lembrar que em Cristo somos libertos da condenação da lei e capacitados a viver uma nova vida, produzindo frutos para Deus, como ele fala aqui, né? Darmos fruto para Deus. Mas aqui Paulo faz uma pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? Como é que diz a tua aí? É o 7. A da Tati, ela vem dividida por assunto. Essa aqui, ela vem dividida por assunto. Tá vendo aqui, ó? A luta contra o pecado. Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Concupiscência é cobiça. Você desejar algo desenfreadamente. Concupiscência. Então aqui já está dizendo com o nome que dá para você entender. Cobiça. Entendeu? Concupiscência, quando o senhor lê aí concupiscência, já Mas o termo concupiscência aí, irmão, é desejos carnais. Também. Mas olha só o que ela fala. O que ele fala? Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Entendeu? A concupiscência que o Paulo está falando aqui é sobre a cobiça, sobre desejos desenfreados, sobre desejos sensuais. Tudo isso abrange a cobiça. Então, assim, se a lei não dissesse para mim que isso era pecado, Eu faria de forma inocente, mas como a lei me diz, quando eu faço, eu erro. eu estou pecando. Então, a lei... Deu para entender ou tá difícil, mano? Deu para entender. De que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, Paulo diz. A lei não é um pecado, não é pecado.
A lei não é o problema. A lei é a solução para nos mostrar o nosso pecado. Porque se eu não souber que eu estou pecando, eu não tenho como me arrepender. Então, assim, de certa forma, a lei diz assim: Tati, você está pecando. Qual o pecado que eu estou cometendo? Você está cometendo o pecado de cobiça. Você só sabe isso porque está escrito na lei. Aí você tem, a lei está apontando o seu pecado. Mas aí a graça dá a solução. A lei em si, como ela é, ninguém poderia cumprir. Só Jesus. Então, Jesus veio, cumpriu. Quando ele cumpriu, a lei morreu e, como a gente já disse, Jesus compactou os mandamentos em 3. Em 2. Ah, foi em 2, né? Aí o outro diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim a cobiça ou concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Se Deus não tivesse como é que se diz, escrito o que é pecado, né? O pecado não tinha, não estava vivo. Se Adão não tivesse pecado, Irmão Adão não tinha caído. se Adão não tivesse caído e o pecado não tivesse entrado no mundo, Deus não tinha escrito as leis para que obedecêssemos, né? Por causa do pecado, Deus escreveu assim, ó: tu não matarás, tu não dirás falso testemunho, tu não cobiçarás a mulher, o jumento, descreve lá um bocado de coisas do teu próximo. Então tem aqueles mandamentos. E fora aqueles 10 mandamentos, tem a derivação de outros mandamentos. Que toda a Constituição é baseada na Bíblia. Tudo tem na Bíblia. Então, como Adão pecou, aí para que aquele povo tivesse um guia que o guiasse até Jesus, aí Deus deu a lei. Olha, vocês têm que andar por esse caminho aqui, ó. Vocês não podem fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Aí ele deu esse guia. Mas se Deus não tivesse dado esse guia, não tivesse tido misericórdia da humanidade, todos nós estaríamos mortos. Por quê? Porque não tínhamos como saber se estávamos no pecado, no erro ou não. Porque, aliás, nós tínhamos a semente, o vírus do pecado, mas não tínhamos como saber A consciência. a consciência de que estávamos no pecado. Aí todo mundo ia direitinho para Deixa eu abrir um parênteses aqui. o inferno. A gente sabe, você sabe a diferença da mente de um cachorro para a mente da gente? É mesmo, eu não sei. Sabe não, né? Acho que muito mais que a gente. Que é isso, Luiz? A diferença é só uma. Já que tá falando de mente. O cachorro pensa, mas ele não sabe que ele pensa. E a gente? A gente pensa e sabe. E sabe que pensa. Sabe, o cachorro pensa, mas não sabe o que pensa. E a gente pensa e sabe que pensa. É essa a diferença só. Entendeu? Então assim, o homem sabia que estava no pecado, mas ele não tinha uma direção de qual eram os pecados que ele estava cometendo. Aí Deus veio, isso durou até Moisés. O homem andava assim, fazendo o que queria, da maneira como queria, que ele achava que era certo, que era errado. Aí quando chegou em Moisés, que o povo foi liberto, aí Deus deu um direcionamento. Cerca de 1000 anos. Aí Deus então Deus deu um direcionamento. Aí foi quando veio a lei. Mas a lei só poderia, a graça só poderia reinar se o marido
A lei representa o marido. Então, quando o marido morreu, e quando foi que o marido morreu? Quando Jesus Cristo morreu. Quando Jesus morreu, o marido morreu. Aí quando ressuscitou Jesus, Jesus trouxe a graça. Com a ressurreição de Jesus, a lei continuou morta. Agora quem reina é a graça. Essa capacidade de Paulo explicar com uma linguística totalmente sofisticada é uma capacidade que só ele tinha, mais nenhum apóstolo. Só ele tinha essa questão de fazer uma tradução, uma analogia atriotônica, que Pedro chegou a dizer: ô Paulo, essas suas explicações estão me deixando doido. Mas é mesmo, que ele vai ali por aqui, ali vem por aqui, volta por aqui lá e depois... Mas assim... O Adão já está irritado. Não, irritado não, eu estou querendo entender. É por isso, irmão Adão, que o Hernandes Dias Lopes é um pastor escritor muito conceituado, que Deus deu uma capacidade de sabedoria a ele, diferenciada, que ele diz que para você começar a entender Romanos, você tem que ler direto assim sem parar. Você tem que sentar e ler no mínimo 16 vezes, indo e vindo, indo e vindo. Então assim, se não me falha a memória, foi o Hernandes Dias Lopes que falou isso. Não ensina como? Começar daqui para aqui, daqui. Começar do primeiro capítulo até o capítulo 16. Aí você volta para o primeiro capítulo e vai até o capítulo 16. No mínimo 16 vezes. Para mim, de trás para frente, não, no mínimo 16 vezes. Então assim, ao mesmo tempo, quanto mais a gente lê Romanos, mais a gente entende, mas para quem lê a primeira vez, realmente é meio confuso, porque Paulo faz umas perguntas, ele mesmo responde, ele diz que morreu, depois diz que não morreu, né? Mas a gente só vai entender, a gente só vai entender se ler o capítulo. Ele morreu de quê mesmo? A gente só vai entender se a gente ler o livro todo. Por quê? Porque do primeiro capítulo ao 16 ele fala de um assunto só. Entendeu? Então, para a gente entender todo o livro, a gente tem que entender todo. Para a gente entender todo o livro, a gente tem que ler todo o livro. E de preferência de uma vez só. Só que a gente não tem tempo, né, de ler o livro de uma vez só. Você tem que fazer comida, fazer cajueça, mistura. Vera, mas antigamente, Vera, o povo ficava 3 dias num culto e não reclamava. Não tomava nada. Pois é, e com fome, viu? Que Jesus sentiu pena e multiplicou os pães que tinha lá para a multidão comer. Porque já fazia 3 dias que eles estavam lá sem comer. Entenderam? Entendeu? E ninguém reclamava, ainda queriam ficar lá. Jesus mandou eles embora. Vamos embora, pelo amor de Jesus Cristo, que eu preciso. Pelo amor de Deus, que eu preciso descansar. Mas eles ainda queriam ficar lá. Depois de 3 dias no culto. E a gente fica 2 horas reclamando, olhando pro relógio. Vai, irmã, termina logo isso que eu já quero ir embora. É, Vera? É comigo, compadre. Comida foi uma vez, nem venha. Ah, me botando deu passo, não sei como eu fui mexer nisso. Até eu sou pecarado, né? Só não pode dizer nada mesmo. Então, E vocês dois são uma benção. eu li o 9, não foi? Agora, não, o 9 agora, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, assim, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Mas o pecado deixou de existir? Não. Então, se eu me colocar debaixo da lei, eu estou sujeita a pecar de novo. Então, Paulo diz assim, ó. Mas, eu vou ler do 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Ou seja, ele vivia sem o entendimento
pecado. Paulo, quando ele perseguia os cristãos, quando ele matava os cristãos, ele julgava que estava fazendo bem para Deus. Por quê? Porque ele estava morto para Jesus e era a lei que operava sobre ele. Aí quando ele... E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas essa lei que Paulo aqui está falando, não é a lei que reinava... essa lei que ele está dizendo que mostrava o pecado. Essa lei que Paulo está dizendo que vivia sem leis, mas vindo o mandamento reviveu, era a lei que nos vivifica. Ele vivia sem a lei de Cristo, que vivifica. Vivendo o mandamento... Mas o que é vivificar? Tornar aquilo que estava morto vivo. Aquela pessoa que é a mesma coisa de ressuscitar, né? Eu revivi para Cristo. Eu estou agora morta para o pecado. Aí Paulo disse, e eu, Paulo, eu, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, que mandamento é esse que ele está falando? O novo mandamento. Reviveu o pecado e eu morri. Entendeu? Então, a lei mostrou para Paulo que ele era um pecador. Ele teve que morrer para a lei. E, morto para a lei, é que ele vai reviver. Deu para entender? Ou seja, ele reviveu para o pecado e morreu. Porque a lei mostrou o pecado nele e ele teve que morrer para poder reviver. Entendeu, Tati? Como é que diz a tua aí? Eu gosto de ler essa versão. O 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Diz praticamente a mesma coisa. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Lembra que Paulo perseguia o povo? Então assim, ele achava que era vivo. Só que ele estava morto. Entendeu? Então, na mente dele, como ele era um fariseu, ele julgava que estava fazendo a coisa certa. Ele julgava que era correto o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele estava sob o domínio da lei. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado tomava ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Paulo está falando aqui de dois mandamentos. O velho e o novo. Um que dá vida e o outro que mata. Por quê? Enquanto eu não morrer para o pecado, eu estou morto para Cristo. E quando eu morro para o pecado, eu estou vivo para Cristo. Entendeu o trocadilho que Paulo faz, irmão Adão? 360 graus. Aí o outro diz, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei, quer dizer, aqui ele conclui, né? Ele fala de dois mandamentos, o mandamento que dá vida e o mandamento que mata, né? Aí assim, o problema não está na lei, mas no pecado que se aproveitou da lei para nos enganar. Foi isso que Paulo disse. De nos matar. O pecado usa o mandamento para gerar em nós uma consciência de culpa. Entendeu?
O mandamento, ele gera em nós uma consciência de culpa. Se o Espírito Santo não gerar uma consciência de culpa em nós, a gente nunca se arrepende. É verdade. É o Espírito Santo que gera dentro de nós, na nossa mente, uma consciência de culpa. Epa, isso é errado. É o Espírito Santo falando. Aí quando nós não estamos com a mente cauterizada pelo pecado, a gente ouve a voz do Espírito e ele vai gerando o desejo de arrependimento. É por isso que nós nos arrependemos. E condenação, ou seja, culpa e condenação. A lei é santa, justa e boa, mas o pecado é astuto e mortal. Aí Paulo diz, a lei é boa, ela me dá uma base, mas o pecado pega a lei para me acusar. Deu para entender essa parte aí, irmão Adão? Quer acrescentar alguma coisa? Não, estou percebendo que eles estão com uma dificuldade de entender, mas é normal. Diga aí, irmão Adão, qual é a dúvida aí? A Tati está com dúvida. O irmão Adão está com dúvida. A irmã Maria nem se fala. E assim, E a lei é Vera nem santa, pergunta. E o mandamento santo, justo e bom. A gente olha. Não, porque O semblante. os seus olhos não mentem. Mas qual é a dúvida? Diga aí. Não sabe nem explicar. Não, é porque fala de uma coisa, depois já fala do ordem, depois já vai de novo, aí não fala. Fala dessa lei, a lei podia ser um estatuto, mas fala na lei, coisa tudo. O senhor vai sempre ouvir falar na lei, nesse livro. Irmão Adão. Ainda faltam 8 capítulos. É aquele negócio de circuncidar também, fica, ó. Vai ficar circuncidado direto pra acaba esse negócio, não? Então, assim, a lei, aqui Paulo fala, quando vocês ouvirem, Paulo falando em lei, mandamento, como eu disse agora, né? Pelo mandamento ele era acusado, né? Que ele diz aqui, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Mas aqui ele diz, e o mandamento que era para vida, achei eu que era para morte. Ou seja, aquela lei que Paulo vivia, sob o domínio da lei, a lei mosaica, a lei de Moisés, aquela lei era para a morte, mas Paulo achava que era para... É isso que ele está dizendo. Deixa eu dar uma compactação aqui, para eles entenderem. Por que Paulo fala tanto na lei, irmão Adão? Porque Paulo era um judeu, benjamita, da tribo de Benjamim, que nasceu e se criou dentro da lei. Ensinaram a ele a lei. Quem foi que ensinou a ele? Gamaliel. Lembra de Gamaliel na Bíblia? Lembra, né? Isso. Quem ensinou a ele? Gamaliel. Então Paulo foi um camarada que se criou conhecendo a lei de cor, os 613 mandamentos. Mas a lei em si, a lei só tem cobrança, só exigência. E ninguém conseguiria cumprir a lei. Ninguém. Aí Jesus vem, Paulo disse, Jesus vem, no meu tempo de lei, a lei só me dizia o que era certo e o que era errado e que eu estava errado. Mas Jesus vem, cumpre a lei e me dá uma nova direção, um novo testamento, um novo pacto. E dentro desse Novo Testamento, Paulo fez uma comparação. A diferença entre o velho pacto e o novo pacto. A diferença entre a lei e a graça. A diferença entre o... Exatamente. Dá para entender? Clareou um pouquinho? Ou seja, o novo mandamento, ele me diz, ele aponta o meu pecado, mas ele aponta a solução para o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Entendeu, irmão Adão? O novo mandamento, ele diz, olha, você está pecando. Mas ao mesmo tempo ele me dá um antídoto para o pecado. Ele não sabe o que é antídoto, amor.
a solução para o pecado, o remédio para curar o pecado. Então, vocês entenderam agora? Entendeu? Caiu um pouquinho, Tati? Entendeu? Então, esse novo mandamento, esse que Paulo achava que estava vivendo, mas estava morto, e esse outro que ele reviveu, é o que dá. Ele diz assim, olha, você está errada, mas eu tenho a solução para o seu pecado. E qual é a solução? Deixa eu dar só um exemplo, irmão. É a graça. Quando tem crimes que você comete, que alguém comete, aí o juiz diz, você só pegou 4 anos de prisão. Então, até 4 anos, ninguém pode ficar preso. Só acima de 4 anos. Então, como a lei diz que a pessoa não pode ficar presa porque ela só foi condenada até 4 anos, aí o que é que ele faz? Você vai pagar uma multa de 7 mil reais e eu vou perdoar o seu erro. Eu vou apagar o seu erro. Aí a pessoa vai lá, faz um pix de 7 mil reais para a justiça e, para a justiça, aquela pessoa é um ex-criminoso. Quando Jesus veio, ele trouxe a solução para o pecado. Qual é a solução? Crer nele como Salvador. Então, se eu creio nele, eu deixo de ser um pecador cheio de erro e passo a ser um ex-pecador, agora um pecador redimido, um pecador lavado, um pecador purificado, um pecador transformado, um pecador que mudou de atos, de prática, de pensamento, de ações. E por aí foi. Então, a lei foi dada para revelar a santidade de Deus, né? E a nossa necessidade de um Salvador. Com a lei, ninguém poderia ser salvo, que ninguém conseguiria cumprir. Só quem conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Então, assim, a lei era santa e revelava a santidade de Deus. E ninguém conseguia. E por causa disso nós tínhamos necessidade de um Salvador. Por isso que Jesus veio cumprir toda a lei. Portanto, a função da lei é expor a nossa realidade do pecado e a nossa necessidade de um Salvador. Deu para entender até aí, irmão Adão? Entendeu, Tato? Aí, assim, Paulo, ele nos ajuda a entender que a lei, embora santa, revela nossa pecaminosidade. Ele nos mostra aqui, com esse embaralhado, irmão Adão, de vai e vem. Ele mostra que, assim, a lei, embora santa, ela revela a nossa pecaminosidade. E isso nos leva a valorizar ainda mais a graça e a obra redentora de Jesus. Ou seja, se eu vejo através do exemplo de Paulo aqui, Paulo mostrando nas Escrituras o que a lei faria se não fosse a graça comigo. Então eu passo a valorizar ainda mais o sacrifício de Cristo. Que Cristo morreu no meu lugar para que eu pudesse viver eternamente. Aí aqui diz assim: logo tornou-se-me o bom em morte. De modo logo tornou-se o bom em morte, é o 13. O 13. Leia mais alto, irmão Adão. Logo tornou-se bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno.
Como é que eles vão entender isso? A fim de que, pelo mandamento, olha só, logo tornou-se-me o bem em morte, porque olha só, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo está dizendo que a lei é santa, justa e boa. Aí ele faz uma pergunta: logo tornou-se-me o bom em morte? Se a lei é boa e justa, como é que ela prejudica, mata? Aí ele diz, de modo nenhum, mas o pecado, para que se tornasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Ou seja, vamos lá para outra explicação. Paulo, eu vou usar o próprio Paulo. Paulo, ele matava os cristãos achando que estava fazendo o quê? O bem. Entendeu? Só que ele estava fazendo o mal. Então, ele usava a lei dizendo que Deus não queria que aquilo que estava sendo pregado era uma heresia, era contra a lei de Deus. Então, para Paulo, ele estava fazendo o bem. Mas, na verdade, ele não estava. Ele estava fazendo o mal. Mas a lei era boa. Como era que a lei era boa? E eu estava fazendo o mal através da lei. Entendeu? Era isso que ele estava explicando. A lei, então a lei, o bom, tornou-se morte. Ele fala de maneira nenhuma. Eu que estava errado. O meu entendimento estava errado a respeito da lei. Ela sempre foi santa, boa e justa. Eu que não estava entendendo. Deu para entender agora? Deu para entender? Como é que está aí na tua? Eu gosto dessa daqui, porque essa daqui ainda é mais... É o 13, né? 13. Porque você tem televisão. E então o bem, e então o que é bom se tornou em morte para mim de maneira nenhuma. Fica com Deus, viu? E então o que é bom se tornou em morte para mim de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. O que era bom? A lei. E o que era que a lei estava produzindo em Paulo? A morte. Entendeu? Aí uma pergunta que o irmão Adão passou na cabeça dele foi, mas por que se é boa, produz morte? De modo que por meio do mandamento ele se mostrou-se extremamente pecaminoso. Ele se mostrou-se, por meio do mandamento, ele se mostrasse de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. A pergunta que o pastor fez, que o irmão Adão está pensando, né, irmão Adão? Que era bom porque... Mas entendeu o que Paulo estava falando? E aqui nessa versão, ele deixa mais claro. E então o que é bom se tornou-se em morte para mim. Ele diz, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Ou seja, por meio da lei, a lei mostrou para Paulo, a lei não é boa? Por meio da lei que é boa, ela mostrou para Paulo que ele estava em pecado. E esse pecado, se ele não se arrependesse, enquanto ele não se arrependeu, ele estava
morto. Mas não pela lei, porque a lei ela veio nos mostrar e nos trazer uma consciência de que precisamos de um Salvador. Deu para entender? Está mais ou menos. A mesma coisa está mais ou menos. Então assim, irmãos, vocês lembram que eu disse para vocês no início que se a gente fosse estudar profundamente para que vocês entendessem, entendeu? Então assim, lembra que no início eu queria que vocês entendessem assim, e me aprofundar mais um pouco, mas vocês acharam. Agora vocês estão sentindo a necessidade de que eu me aprofundasse mais. Mas se eu me aprofundar mais, para eu explicar com mais profundidade, eu preciso de mais tempo e eu vou ter que ler para vocês coisas que não estão aqui na Bíblia. Como assim? Porque eu não tenho uma memória tão boa como a do pastor para falar tudo. Aí tem muitas coisas que para falar aqui para vocês eu tenho que anotar. Por quê? Porque eu não consigo gravar tudo que eu leio. Entendeu, irmão Adão? Então, mas essa parte aí, deu para vocês entenderem mais ou menos? Deu para entender mais ou menos o porquê de Paulo estar dizendo isso sobre a lei? Porque ele vivia morto, achando que estava vivo. Ou a lei era boa, mas ao mesmo tempo mostrava o pecado que estava nele. E a culpa não era da lei. A lei é santa, boa e justa. Paulo nos ajuda a entender que a lei, embora santa, né, nós precisamos de todas nós não tem como fugir disso. Então, Paulo com isso aqui ele está dizendo, eu achava que estava vivo, mas eu estava morto. E a lei me mostrava isso. Aí eu precisei de um mandamento novo, que é Jesus Cristo, que é o caminho para poder viver. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então a lei é espiritual, ela foi dada por Deus, veio de Deus, mas eu sou carnal. Então assim, como eu sou carnal, quem é que tem o domínio sobre mim? A carne. Não, se eu sou carnal, quem é que tem o domínio sobre mim? O pecado, a carne. Então, para eu vencer a carne, eu preciso de alguma coisa. Eu sozinha não venço. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Paulo está dizendo assim, é uma luta constante. Eu desejo fazer o bem, mas eu acabo fazendo o que não agrada a Deus. Aquilo que eu quero fazer de bom, eu não consigo. Por quê? Porque a minha carne está me dominando. Mas o bem que eu quero, né? Esse eu não faço. O mal eu faço. Eu não gostaria de fazer, mas eu acabo fazendo. E se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, ele está dizendo, é uma luta terrível. É por isso que nós dizemos que o maior inimigo não é o diabo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. É o nosso eu. Por quê? É como Paulo disse, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu quero pecar? Claro que não. Mas eu acabo pecando. Por quê? Porque a carne ainda está comigo. Eu vivo dentro de uma
uma embalagem que é pecaminosa. Isso, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, repare que ele diz assim, porque eu sei que em mim, aí ele para. Isto é, na minha carne. Ou seja, ele diz, não é no meu espírito, é na minha carne. Não habita bem algum. Entendeu, Padre? O que não habita bem algum não é no nosso espírito, é na nossa carne. Na nossa carne não habita bem nenhum. Por isso que ele parou e ele disse, epa, não é no meu eu, porque o nosso eu é o nosso espírito. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí você vê, né? É uma dualidade. Essa dualidade entre o desejo de agradar a Deus e a realidade do pecado é uma experiência comum a todos os cristãos. Dualidade quer dizer duplo. O desejo duplo. Eu tenho o desejo de agradar a Deus e o desejo de pecar. Isso nós vamos conviver com isso a vida toda. Paulo, é isso que Paulo está dizendo. Resumidamente, tudo isso que nós estamos estudando, Paulo está dizendo isso. Nós, cristãos, vamos viver até Jesus voltar ou até morrer com essa dualidade. A luta entre a carne e o espírito. A luta entre essas duas naturezas. Porque a natureza em Cristo briga com a natureza carnal. Então nós temos dois seres, a carne e o espírito, brigando entre si, para ver quem é que vence. E só vai vencer aquele que tiver mais alimentado, aquele que tiver mais forte, é o que vai vencer. Vai depender de quem nós estamos alimentando mais, se a carne ou o espírito. Eu fiquei aonde? Tá no 19 agora. Vai passar para o outro lado. Não é no 22, não? Acho então que esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem, 22, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Ele diz, segundo o homem, o espírito. Segundo o espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Mas os meus membros, irmão Adão, o ouvido, o olho, a mão, o pensamento, ele quer o quê? Desviar a gente do foco. Ele batalha contra o nosso espírito, contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mas aí ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você entendeu, Tati? Não entendeu, Tem não? que ser ele mesmo, né? Olha só, isso aqui, não. Isso aqui é Paulo. Paulo, segundo o homem interior, o homem interior é o nosso espírito. Quando você ouvir uma palavra homem interior, está falando do nosso espírito. Ele tem prazer na lei de Deus.
ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, do meu espírito. A lei do pecado da carne batalha contra a minha vontade de agradar a Deus. Então, assim, Paulo ele nos lembra que a luta contra o pecado é real. Ela é real e intensa. No entanto, em Cristo encontramos a vitória. Ele é a nossa esperança e nossa força para superar o pecado. Então, nós só vencemos, olha só o que é que ele diz. Aí ele diz assim, ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Veja que ele terminou sem terminar. Foi. Mas você vai Graças a continuar. Deus sem pecado, tá pecando sim. Ele terminou sem terminar, né, irmão Adão? Mas para a semana nós vamos ver por que ele disse isso. Ele vai dar os motivos no capítulo 8. Mas você vê que Paulo diz assim, miserável homem eu sou, quem me livrará da lei desse pecado, do corpo dessa morte? Me aguarda, Cristian, me aguarda. Aí, Espera pela resposta esse que texto Vera vai mandar. nos encoraja a depender de Jesus diariamente. Quem é que nos livrará do pecado, do corpo dessa morte? Ele nos desafia a sermos, né, a vivermos uma vida de busca constante. Aqui está dizendo, né? É estar em Deus para não pecar. É o 8. Já é o 8, Já começando, já terminando aquela de cima e começando a outra. Isso. É uma carta única, irmão Adão. A carta de Romanos é uma carta única. Paulo escreveu de uma vez só a carta de Romanos. Ele nos encoraja, né? Paulo aqui nos encoraja a buscarmos mais viver a vontade de Deus, né? Olharmos para Jesus, que é a fonte da força e da nossa redenção. Então, assim, por que Paulo disse assim? Quem me livrará do corpo dessa morte? Naquela época, quando os romanos queriam punir alguém, eles faziam o seguinte, eles eram tão maus, e o condenado, eles pegavam, por exemplo, se o senhor matava o irmão Zé Luiz, aí o que era que eles faziam? Ele pegava o corpo do irmão Zé Luiz que estava morto e amarrava no seu. Santa Cruz das Costas. Não, amarrava totalmente. Amarra totalmente. E mandava pro deserto. E amarrava de uma maneira que o senhor não poderia se soltar. Já morto. Já morto. Agora, o senhor ia apodrecer, não ia apodrecer? E o senhor estava vivo. Não estava vivo? Aquele corpo amarrado no seu, todo amarrado, se o senhor Eu ia pudesse morrer só de fedor. o senhor não ia morrer também? De fedor. Fedor tudo. O corpo ia apodrecer e o corpo dele ia apodrecer o seu. Ia apodrecer. Entendeu? Então Paulo está dizendo o quê? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o meu espírito está condenado a viver na minha carne. Numa carne pecaminosa que vive brigando contra ele. Então, Paulo deu esse exemplo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque naquela época o criminoso era amarrado com a sua vítima. E ele era condenado a morrer lentamente comido pelos vermes. Aí apodreceu, os velhos vinham comer aquele moço e comiam também. Então, Paulo, entendeu? Comia você vivo. Então, aí Paulo diz assim, da mesma forma que o assassino está preso à sua vítima e vai morrer, eu estou preso dentro desse corpo pecaminoso. Aí ele diz, como é que eu vou sobreviver? Quem é que vai me libertar? Aí a gente vai ver a resposta no capítulo 8. No capítulo 8 ele diz,
Não, aqui mesmo ele diz, né? Jesus Cristo. Quem é que liberta o homem do pecado? Ele aqui diz, né? Jesus Cristo é quem me liberta. Mas no 8 ele vai dar mais detalhes. Então essa carta, irmão Adão e Tati, se vocês tiverem tempo, leiam ela do capítulo 1 ao 16, toda semana vocês leem, do capítulo 1 ao capítulo 16. Porque o capítulo minha vida é boa. Porque o capítulo ele nunca termina. Ele termina sem terminar. Aí o versículo 8 começa como? O capítulo 8. Capítulo 8 começa como? Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Esse cachorro aqui é o Tiringa. Cristo Ele vive. Jesus. Ele vive. Aí é onde ele vai. Olha, o dentro dele é tudo bom. O dentro dele é tudo legal. É um animal bem tranquilo. Ó. Tá vendo? Manso que só ele, né, Tiringa? Tiringa? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o. Então, Paulo ele vai dar a receita para que nós venhamos nos livrarmos do corpo da morte. Em meio às nossas batalhas diárias contra o pecado, podemos encontrar paz e confiança, sabendo que em Cristo temos a vitória. Entendeu, irmão Adão? Aí o senhor já estudou esse livro, já está estudando todos os capítulos. Já? Já leu? Não, eu ainda não li Romanos todo não. Ainda não leu, não? Eu abri, eu leio um pedaço. Mas leia Romanos. Comece a ler do capítulo 1 e leia, viu, Tati? Comece a ler do capítulo 1. Até quarta-feira vocês têm. Vocês leem. A senhora já me deu, irmã Maria? Já deu. Até quarta-feira vocês têm tempo. São 16 capítulos e não são grandes os capítulos. Até quarta. Amanhã até quarta. Não, até quarta-feira da outra semana. Vocês têm para ler. Eu leio 10 capítulos por dia, Vera. Mas a senhora é ligeira, tá no papo. Não, eu não leio ligeiro não, Vera. E no instante eu leio 4, 5 capítulos. Então, mas o senhor tem que ler, não é correndo não, para também refletir. O senhor tem que ler devagar, com calma, entendeu? Ora aí, pastor, para que o... Olha, que vem ali. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, te agradecemos por esta tarde, Senhor. Temos aprendido a tua palavra na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 7. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta tarde, em nome de Jesus. Amém.